E aí pessoal, tudo bem aí? Aqui tudo certo, Thiago Miller para conversar com vocês mais uma vez sobre treinamento, para ajudar você que está em busca aí de resultados. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um tema que sempre gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu sei que as meninas quebram a cabeça para encontrar a tal da divisão de treino ideal. Mas a gente já começa aqui com uma pergunta, né? Será que existe uma divisão de treino ideal que serve para todo mundo, uma divisão de treino padrão? Então, a primeira resposta que a gente vai encontrar aqui no vídeo de hoje é essa: não existe uma divisão de treino ideal. O que existe é uma divisão de treino ideal e individual, ou seja, que atenda, né, as necessidades e as possibilidades de cada aluna. Então a gente vai distribuir os treinos na semana de acordo com alguns critérios. E que critérios seriam esses? Bom, primeiro a gente tem que ver o seguinte: qual é o nível dessa aluna? É uma aluna iniciante, intermediária, avançada? Depois, em que fase de treino está essa aluna? Que, considerando que ela tem um treino periodizado, que é o ideal, em que fase ela está? Fase regenerativa, fase de deload, fase de manutenção, fase de choque, fase de treino de força? Enfim, tudo isso vai também influenciar na hora da gente definir qual é a divisão de treino ideal para ela. Outra coisa, qual é a prioridade de desenvolvimento muscular dessa aluna? O que ela precisa mais? Quais grupos musculares precisam se desenvolver mais em relação aos outros para ela alcançar harmonia, né, estética, para ela alcançar um equilíbrio de forças entre agonistas e antagonistas, pensando em desempenho no esporte ou pensando também em estética. Então vocês vejam que tem vários critérios a serem levados em consideração na hora de pensar na divisão de treino. Não é simplesmente pegar e dividir os treinos em ABC, ABCDE, né? Esses modelos prontos que a gente vê por aí. E que podem muito bem funcionar assim, mas não significa que funcionam para todo mundo. Na verdade, a divisão de treino ela está dentro, né? Está embutida na periodização, que nada mais é do que a distribuição dos treinos aí ao longo do tempo, né, em fases específicas, macrociclo, mesociclo, microciclo, mas esse assunto da periodização fica para uma outra oportunidade, para um outro vídeo. Hoje a gente vai focar aqui na divisão do treino dentro da semana. Além desses critérios que eu citei antes, tem 4 variáveis que eu considero muito importantes e são a base do meu raciocínio na hora de fazer a divisão de treino das minhas alunas, na hora de montar os programas de treino e distribuir esses treinos na semana para as minhas alunas presenciais e de consultoria online, algo que eu fui desenvolvendo ao longo desses mais de 20 anos como treinador, baseado nos meus estudos e também na observação do que acontecia na prática com essas alunas e do feedback que eu recebia delas. Eu divido essas 4 variáveis em 2 grupos. O primeiro de variáveis técnicas, que seriam volume de treino e intensidade de treino, mas depois a gente se aprofunda um pouco mais nelas. E o outro grupo de variáveis pessoais, que seriam a capacidade de recuperação da aluna e ainda a disponibilidade de tempo dela, que é um outro fator fundamental aí para ser levado em conta na hora de fazer a distribuição dos treinos na semana. Ah, Thiago, mas de que maneira essas variáveis que você dividiu em grupos aí influenciam no treino? É isso que a gente vai discutir aqui no vídeo, né? Eu vou apresentar cada uma delas, vou falar um pouquinho sobre elas e então depois mostrar como, de maneira combinada, elas vão ajudar a gente a chegar numa distribuição de treino que atenda às necessidades individuais de cada aluno, tá? Então, começando pelas variáveis técnicas, volume de treino e intensidade de treino. O que seria volume de treino? Volume de treino nada mais é do que o número de exercícios multiplicado pelo número de séries, multiplicado pelo número de repetições, multiplicado pela sobrecarga externa, ou seja, pelo peso que vai ser usado. A gente pode ainda incluir aqui nessa conta, nessa multiplicação, o tempo sob tensão. Mas essa aqui é uma abordagem mais científica do volume de treino. Lá na prática, o que a gente usa para aferir o volume do treino é a quantidade de séries. Quantas séries para determinado grupo muscular aquela aluna realizou na semana. A partir disso você tem o volume total dela de treino
para aquele grupo muscular, tá ok? Então guardem essa informação. A segunda variável técnica é o que? Intensidade de treino. O que seria intensidade de treino? Também por um ponto de vista mais científico, sobrecarga externa, o peso, e a gente pode incluir aqui também velocidade de execução, a gente pode incluir aqui tempo de intervalo recuperativo entre as séries, né? Mas de maneira simplificada, mais uma vez, lá na prática, a nossa referência para intensidade é carga, né? Peso. Então, quanto mais pesado, mais intenso, quanto menos pesado, menos intenso. Lembrando que isso é uma simplificação, mas é uma maneira da gente entender essas duas variáveis que vão influenciar aí no que a gente está tentando encontrar hoje, que é uma maneira de dividir os treinos na semana com uma fundamentação técnica, mas também com uma fundamentação nas características e necessidades pessoais de cada aluna, que é então o segundo grupo que eu citei, né, das variáveis pessoais. A capacidade de recuperação dessa aluna, ou seja, ela treinou hoje, quanto tempo ela precisa para se recuperar e fazer um novo treino daquele mesmo grupo muscular com aquele mesmo nível de desempenho. Isso é muito individual. Isso vai ser individual, primeiro, em relação ao indivíduo, né, a cada mulher. Segundo, os grupos musculares têm tempos de recuperação diferentes. E ainda, né, a mulher em si, ela tem já um tempo de recuperação diferente em relação ao homem, especialmente para membros inferiores, por exemplo, né? As mulheres tendem a se recuperar mais rápido. A gente até tem evidências científicas sobre isso, né? Eu vou deixar aqui, ó, o linkzinho para vocês darem uma olhada nesse estudo. Bom, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessas variáveis. Primeiro lá nas variáveis técnicas. Como é que o volume de treino que eu expliquei para vocês, que é o número de séries total que essa aluna faz para um determinado grupo muscular, né? Como é que a gente leva isso em consideração na hora de pensar na divisão de treino? Bom, vamos usar um exemplo aqui de uma aluna que quer crescer o bumbum, quer crescer a coxa, e ela é de nível intermediário, tá? Ela está na fase de manutenção, de hipertrofia, certo? E isso diz pra gente o que então? Se ela quer hipertrofia, ela precisa trabalhar com um volume um pouco maior. A gente sabe que hipertrofia responde a treinos com mais volume, né? A gente tem referência também científica cada vez mais apontando para esse lado, mas isso é uma referência que a gente traz da prática também. Mas a gente também sabe que esse volume em si, sozinho, não resolve. A gente precisa aplicar intensidade, né, nesse volume de treino. Então aí vem a questão da sobrecarga, a questão do peso que essa aluna vai utilizar dentro dessa fase de manutenção da hipertrofia, como eu falei que ela está, né, dentro do nosso exemplo aqui. Bom, vamos pegar um treino de membros inferiores, que sempre traz muita dúvida, né? Como é que eu dividiria então esse treino para essa aluna? Vamos pensar no seguinte: membros inferiores é o que? Quadríceps, posteriores de coxa e glúteo. A gente poderia incluir panturrilha, mas não é o que eu faço nos meus treinos, né, que eu monto para as alunas. Eu separo panturrilha do treino de coxa e glúteo. Então, dentro do treino de coxa e glúteo, ela teria aí quantas séries totais para fazer? Ou seja, qual seria o volume total que ela teria que fazer? Quadríceps, se ela é uma aluna intermediária, eu diria que de 15 a 20 séries mais ou menos, tá? Para posteriores de coxa, na casa das 15 séries mais ou menos, e glúteo talvez aí também na casa das 15 séries. Isso é o volume total na semana, né? Quantas séries totais na semana ela vai fazer para aquele grupo muscular, tá ok? Aí falta a gente analisar uma característica mais pontual, né? Qual é a prioridade dessa aluna? O que ela precisa mais? Quadríceps, posterior de coxa, glúteo, né? Então depois de fazer a avaliação física dessa aluna, eu vou conseguir identificar qual é a prioridade dela, e isso vai influenciar na hora de eu dividir esse volume total que eu tenho em mãos em uma sessão de treino, 2, 3, e depois colocar isso distribuído na semana. E aí a gente começa a chegar no raciocínio que está por trás da divisão de treino, que é o objetivo nosso aqui do vídeo de hoje. Bom, então essa aluna ela é intermediária, ela vai fazer 20 séries para quadríceps, 15 séries para posteriores de coxa, 15 séries para glúteo. A gente está com isso definido já. E qual seria a melhor maneira de colocar e de distribuir isso na semana então? Bom, a gente tem referência que diz que
o volume total da semana é o que importa. Não interessa se isso é feito em uma sessão, ou 2 ou 3 de treino, se você divide isso, né, na semana, ou se você faz em uma sessão de treino só. A questão é que na teoria isso funciona bem talvez, mas na prática acho que falta levar em consideração a questão da intensidade do treino. Porque pensem comigo, uma aluna vai fazer 20 séries para quadríceps, né? Isso seriam aí 5 exercícios, 4 séries cada um. Um treino realmente intenso significa que lá no terceiro exercício ela já estaria bem fadigada e a capacidade dela de desempenhar um bom treino, de aplicar bastante intensidade no treino, já estaria bem reduzida, certo? Então, por que não dividir essas 20 séries em 2 treinos na semana? Onde daria a possibilidade dela fazer 10 séries em um treino com a máxima intensidade e depois um segundo treino na semana onde ela teria uma nova oportunidade de dar tudo de si de novo em mais 10 séries para quadríceps. Então, essa é a linha de raciocínio que eu utilizo para montar o programa de treino das minhas alunas, certo? Para posterior de coxa, para glúteo, o raciocínio é o mesmo. Aí o que vai fazer diferença, né, o que pode alterar esse raciocínio, é a questão da prioridade, como eu falei. Se essa aluna precisa mais desenvolver posteriores de coxa em relação ao quadríceps, o que é muito normal, a maior parte das meninas apresentam déficit de força e de volume dos posteriores de coxa em relação ao quadríceps, tá? Esse inclusive é um dos motivos pelos quais as mulheres têm uma tendência maior a desenvolver problemas de joelho, porque falta essa musculatura posterior de coxa forte para ajudar a estabilizar o joelho, evitando, por exemplo, a anteriorização da tíbia, né, sobre o pé, estabilizando o joelho em movimentos de cadeia cinética fechada, como um agachamento, um leg press, um hack, tá ok? Então é normal que as alunas cheguem com o posterior de coxa em déficit em relação ao quadríceps. Então, para essa aluna, a gente já vai ter que repensar um pouco essa questão do volume, né? Será que então não é melhor fazer para ela 20 séries para posterior de coxa e 15 séries para quadríceps, ou até menos, dependendo da desproporção que há? Entende? Então, estão vendo como a coisa é mais complexa do que simplesmente dividir em ABC. Esse dia aqui eu faço quadríceps, esse aqui eu faço posterior, coloco o glúteo aqui, glúteo ali e está tudo certo. Não é bem assim. E aqui acaba sempre surgindo aquele questionamento, tá, mas é melhor treinar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né, dia sim, dia não, eu quero crescer mais a minha coxa, será que não é melhor treinar mais? Quero que o meu glúteo fique firme, duro, grande, não é melhor treinar todo dia? Então, bom, vamos raciocinar aqui comigo. A gente sabe que a gente tem um volume total de treino para dividir nesses dias da semana. Tá ok? A gente sabe também que não basta só o volume, esse treino tem que ser intenso, tá ok? E um treino intenso e volumoso, ele vai causar dano na musculatura, né? Vai causar dano no tecido muscular. E a hipertrofia, que é o objetivo final desse treino, desse estímulo que a gente está gerando com o treino, ela acontece justamente no momento da reparação, do repouso, da recuperação. O treino é um estímulo catabólico. Lá durante o treino ninguém está crescendo, pelo contrário. Lá a gente está estimulando a degradação proteica, né? E o resultado que se espera do treino, do aumento do volume muscular, do aumento da força, isso vai vir na sequência, quando você estiver descansando, quando a tua musculatura estiver se reparando daquilo que foi causado de dano durante o treino. Então, com essa informação em mente, pensem comigo, a aluna que treina dia sim, dia não, perna e glúteo, com a intenção de ficar maior mais rápido, certo? De duas uma, ou ela está treinando com volume e intensidade abaixo do que ela deveria, para conseguir estimular de maneira eficiente a hipertrofia, e é por isso que ela consegue treinar dia sim, dia não. E aí quem treina aqui pode dizer para mim se eu estou enganado, mas normalmente a gente faz um bom treino de perna na segunda-feira, na terça começa a incomodar, na quarta-feira é que tá ruim assim, né? Na quarta-feira você acorda da cama lembrando do treino de segunda. Então como é que essa menina já vai treinar de novo
na quarta-feira. E aqui eu abro um parênteses para dizer que dor muscular tardia, aquela dor, né, que a gente sente pós-treino e que algumas pessoas nem sentem, não é sinal de resultado, não é sinal de hipertrofia e nem sempre é sinal de que o treino foi bem feito também, tá? A pessoa pode muito bem ter feito um ótimo treino e não ficar necessariamente dolorida. Ela fica com aquela musculatura cansada, né? Ela sente que a musculatura foi realmente exigida. É uma percepção muito pessoal, não tem como colocar isso em uma expressão mais técnica. Mas quem treinou e deu tudo de si e saiu da academia com a sensação de missão cumprida, nos dias seguintes vai conseguir identificar, né, que isso aconteceu. Então vocês imaginam que essa aluna que treina dia sim, dia não, coxa e glúteo porque ela quer crescer mais rápido, porque ela quer crescer mais, ou ela não está, como eu disse, treinando com volume e intensidade adequados, então ela nem está passando por esse processo, ela nem está chegando a estimular a musculatura a ponto de haver necessidade dessa reparação e de entrar nesse processo de supercompensação que leva à hipertrofia, ou ela realmente treina intenso, treina com volume adequado em cada uma dessas sessões de treino, mas aí ela também não tem um bom resultado porque ela acaba prejudicando muito o descanso, porque a gente tem aí como referência que o descanso mínimo, né, para hipertrofia é de 48 a 72 horas, essa é a referência mais padrão que a gente vai encontrar. Então em 24 horas, ou no caso 48 horas, fica difícil realmente de poder fazer um novo treino para aquele grupo muscular, tá certo? Então pensando em um treino com volume adequado para hipertrofia, pensando em um treino com intensidade adequada para hipertrofia, a gente tem que usar intervalos maiores entre os treinos, tá? Então 72 horas, 96 horas, aí vai depender mais uma vez daqueles critérios lá atrás, né? Nível de treino dessa aluna, que faz a periodização ela está, mas de maneira geral, esse é o intervalo que eu sugiro para vocês utilizarem. 72 horas a 96 horas. E apesar desse receio que as mulheres têm, né, de treinar membros superiores, a gente sabe da importância, falando aqui da estética, que geralmente é a primeira motivação que leva as alunas para a academia, né, melhorar o seu corpo, ficar de bem consigo, ficar de bem com o espelho, e às vezes por conta aí de um estereótipo que foi criado ao longo do tempo e vem se perpetuando, mas já mudou bastante. Elas têm medo, né, de desenvolver membros superiores e ficarem, entre aspas, masculinizadas, mas isso não acontece. Na verdade, para as mulheres é muito mais difícil, né, ganhar massa muscular do que para os homens. Então vocês pensem que mesmo para um homem que treina com, né, dedicação, intensidade, volume adequados, ele já tem um trabalho, né, leva um bom tempo para começar a ver um resultado, para se desenvolver. Quem dirá uma mulher, né, que tem aí uma produção de testosterona, que é o hormônio mais anabólico, está relacionado aí ao aumento de massa muscular diretamente, né, tem uma produção 20 vezes menor do que o homem. Então, assim, uma mulher treinando com dedicação, com intensidade em membros superiores, na maior parte das vezes, o máximo que ela vai conseguir é ficar com uma musculatura tonificada. E aí eu vou perguntar, é ruim? Um braço que não está mole? Eu sei que vocês ficam incomodadas com o tríceps, né? O músculo do tchauzinho, eu sei que incomoda. Então, treinando com a devida intensidade, quem sabe vocês consigam resolver essa questão e não ficar musculosas. Eu acho que essa é a linha de raciocínio que vocês devem ter em relação ao treino de membros superiores. Além disso, tem uma outra implicação do treino de membros superiores, que é na postura, que é fundamental, né, para que haja uma melhora no quadro postural, um fortalecimento de determinados grupos musculares e um alongamento de outro, né, para que haja um equilíbrio de força entre agonistas e antagonistas. Aí é assim que a gente consegue melhorar o quadro postural. E daí, naquele exemplo que a gente estava usando, de um treino só na semana, fica difícil, né? Porque a gente perde a possibilidade de estar individualizando os grupos musculares e dando mais atenção para esse, menos atenção para aquele, né? Colocando exercício de alongamento, tudo dentro de uma sessão de treino só. A gente fica um pouco mais limitado, a gente perde o benefício da frequência, né? Quando a gente fala de melhorar a postura é muito importante, porque senão vocês imaginam, a aluna treina uma vez na semana,
ela vai conseguir fazer o que precisa em relação a estímulo, né, naquele dia, mas depois ela vai passar uma semana até estimular de novo essa musculatura. Então, não é a situação ideal, mas ainda assim, dentro dessa realidade, a gente faz o melhor possível. Como eu disse, a gente tem sempre que casar os critérios técnicos com com essas individualidades aí que a aluna vai trazer. E ainda uma outra implicação do treino de membros superiores é na questão da postura. Então a gente sabe que para haver uma melhora no quadro postural é preciso fortalecer determinadas musculaturas, alongar outras para que haja um equilíbrio de força entre agonistas e antagonistas. Por exemplo, de maneira bem simplificada, uma aluna com a postura mais arredondada dos ombros, né, uma hipercifose, né, um ombro protuso, muito comum por conta aí, por exemplo, do peso dos seios ou por conta da má postura laboral. Essa aluna precisa, de maneira simplificada, assim, analisar o caso individual. Mas geralmente o que a gente encontra? Um quadro de encurtamento da musculatura anterior aqui, peitoral, certo? E uma hipotonicidade, um alongamento excessivo, uma falta de força nas musculaturas posteriores do tronco, adutoras das escápulas, lá, que vão puxar o ombro para trás. Então, romboide, trapézio médio, trapézio inferior, mas isso aí é assunto para um outro vídeo, né? Fazer a validação e correção postural no treino de musculação. Mas o que eu estou querendo dizer é que, além de ter o benefício estético, treinando membros superiores, para trazer harmonia, né, entre membros inferiores e membros superiores, para ficar bonito o conjunto, além de permitir que a aluna consiga um tônus muscular melhor em pontos específicos que a incomodam, por exemplo, o braço, né, aqui a lateral, nas costas, que às vezes incomoda, aquela gordurinha que fica por cima da alça do sutiã, né, não adianta só emagrecer, também treinar para que aquela musculatura fique mais firme, vai ajudar. A própria musculatura abdominal, que a gente vai estar fortalecendo também, musculatura das costas, que às vezes as meninas gostam. Quantas vezes eu já recebi pedido de aluna, né, Tiago, eu tenho um casamento, eu tenho uma formatura, e eu quero usar um vestido com um decote grande nas costas, vamos trabalhar bastante os exercícios para costas para ficar com uma musculatura bem desenhada. Não foi uma nem duas vezes que eu recebi esse tipo de pedido. Isso vocês vão conseguir treinando membros superiores sem medo de ficar masculinizadas, tá? Sem medo de ficar muito musculosa. Não é isso que vai acontecer, acreditem em mim. E além dessa questão estética, tem a questão postural. Então é importante estar treinando para fortalecer as musculaturas que vão ajudar a melhorar o quadro postural, como eu falei. Então, depois de alongar, por exemplo, essas daqui, que a gente está usando o exemplo, né, da menina com ombro protuso, depois de alongar a musculatura peitoral, a gente precisa também fortalecer a musculatura posterior do tronco. E isso a gente vai conseguir lá no treino de musculação. Então, de que forma encaixar isso para uma aluna que treina uma vez só por semana? Prioridade. O que ela precisa mais? Você vai avaliar quando ela chega. Primeiro postura. Tá? Com uma postura muito alterada, isso está influenciando inclusive na execução dos exercícios de membros inferiores, lá na hora dela fazer um agachamento, ela tem dificuldade de manter a coluna estendida, né? A barra tende a fazer ela querer curvar mais o tronco à frente, arredondar a torácica, ela tem dificuldade de sustentar a lordose lombar durante a execução de um stiff, porque os paravertebrais estão fracos, enfim, uma série de implicações que vão além da estética. E pensando em melhorar a postura, vocês também vão ter que treinar com a devida intensidade em membros superiores, sem esse receio, tá certo? Bom, independente de ter um dia na semana ou mais, isso então é o que a gente vai agora avaliar. Se eu tiver só um dia, como é que eu faço, Thiago, para dividir esse tanto de grupos musculares, né, dos membros superiores e do tronco num dia só? Questão de prioridade, como eu falei. O que é prioridade mais postura, o que é mais prioridade a parte estética, né? Vão ter que avaliar de maneira individual essa aluna. Tem mais de um dia, tem 2 dias para treinar membros superiores. Já começa a ficar melhor, né? A gente pode fazer uma divisão mais clássica do tipo ombro, peito e tríceps em um dia, costas e bíceps no outro, ou ainda a gente pode
colocar um dia só para dorsal, por exemplo, se essa aluna precisa muito desenvolver esse grupo muscular, né? É uma aluna que, por exemplo, ela tem estruturalmente, de acordo com o biotipo dela, uma cintura muito larga, né? Aquela aluna que mesmo que ela estiver magra, a cintura dela é mais reta, né? Ela não tem aquela cintura, aquela silhueta, né? Bem definida, aquele corpão violão, assim, ela tem a cintura mais larga e o que vai ajudar essa aluna a ter uma impressão de cintura menor, o que vai ajudar uma aluna que tem o quadril muito grande, a parecer que o quadril dela está menor, é desenvolver bem os dorsais, desenvolver bem o ombro, né? Porque daí visualmente essa aluna vai ficar maior em cima e logo o que está embaixo vai diminuir em relação, né, à parte superior do tronco. Então é um outro critério que a gente tem que levar em conta aí, mas se a gente for parar aqui para avaliar tudo que tem que ser levado em consideração, vai faltar tempo de vídeo para a gente conversar. Agora aqui eu vou abrir um parênteses para falar mais uma vez da importância daquela variável técnica volume de treino na hora da gente fazer a divisão dos treinos na semana. Porque, por exemplo, vocês viram aqui no exemplo que eu estou usando dos membros superiores, como existe uma participação de um mesmo grupo muscular em exercícios para grupos musculares diferentes. Então, por exemplo, o tríceps participa dos exercícios para tríceps, para ombro, para peito, né? O bíceps participa dos exercícios para bíceps e para costas também, e o mesmo acontece lá no treino de membros inferiores. Então, num exercício, por exemplo, como o agachamento, a gente tem quadríceps, mas dependendo da amplitude de movimento, da sobrecarga utilizada, a gente também tem glúteo máximo. A gente tem lá num levantamento de terra o glúteo máximo, mas a gente também tem posterior de coxa. A gente tem lá um stiff, onde é prioritariamente posterior de coxa, mas a gente também tem a ação do glúteo máximo. Então, na hora de definir o volume do treino, essas participações que o grupo muscular sinergista tem, também tem que ser levadas em conta, tá certo? Na hora de fazer o cálculo do volume total, o que vai influenciar diretamente na divisão de treino semanal, que é o nosso objetivo aqui do vídeo de hoje, né? Esclarecer o que está por trás do raciocínio de montar um bom programa de treino com uma distribuição eficiente aí na semana. Eu preciso explicar para vocês qual é o objetivo principal da divisão de treino. Bom, o objetivo principal é encontrar uma frequência semanal que permita um ótimo desempenho, uma ótima performance por parte da aluna em cada sessão de treino, independente do objetivo dela, se é hipertrofia ou emagrecimento, até porque é bom aqui abrir um parênteses para dizer que todo treino de musculação é para hipertrofia, independente se é para mais ou menos, se é a prioridade do trabalho ou não, mas todo treino de musculação tem como objetivo hipertrofia e aumento de massa muscular. Esse aumento de massa muscular vai beneficiar a estética, vai beneficiar o emagrecimento, né? E a proporção disso vai depender do que é prioridade para a aluna e vai ser determinado também pela dieta e outros fatores. Mas, então, voltando no que é o objetivo principal da divisão de treino, uma frequência semanal que permita um bom desempenho, uma ótima performance da aluna em cada sessão de treino e que também permita, pensando nisso, uma boa recuperação entre as sessões de treino, para que a aluna consiga sempre, né, ter um bom desempenho, tá certo? E essa recuperação não é só pensando na reparação tecidual, mas também pensando na recuperação das fontes energéticas utilizadas. Porque, por exemplo, se a gente estiver falando de hipertrofia, a gente sabe que na maior parte dos treinos, a fonte principal de energia, o combustível principal utilizado é o glicogênio muscular. E a gente sabe que o glicogênio muscular leva aí em torno de 24 horas, né, para ser reposto. Mesmo que a gente não utilize talvez nem 50% do que a gente tem em estoque, mas para que haja uma boa performance no treino seguinte para aquele grupo muscular, a gente tem que pensar assim no tempo que vai levar para estar repondo essa fonte de energia, para estar repondo esses estoques
de glicogênio. Bom, agora que a gente já sabe que não existe uma divisão de treino ideal, agora que a gente já sabe também qual é o objetivo por trás dessa divisão de treino, que é encontrar uma frequência semanal que permita que a aluna tenha um ótimo desempenho, mas que ela tenha também uma ótima recuperação para poder manter esse nível de desempenho no treino seguinte, a gente pode utilizar esses dados como critério para identificar divisões de treino ruins, como por exemplo as que a gente já citou aqui, né? Treino de membros inferiores, dia sim, dia não, principalmente quando a seleção dos exercícios é feita de maneira equivocada, ou ainda treinos onde a gente coloca membros superiores e membros inferiores juntos, sem ter ali um critério de avaliação em relação àquelas variáveis técnicas, né? Volume de treino, intensidade de treino, quando o objetivo maior é a hipertrofia. Mas a gente não pode esquecer de sempre estar casando essas variáveis técnicas com as variáveis pessoais, né? A capacidade de recuperação da aluna e a disponibilidade de tempo dela. Às vezes vai ser necessário fazer essa conjunção, né? Uma aluna que, por exemplo, tem só 2 dias para treinar, ela vai precisar treinar membros superiores e membros inferiores no mesmo dia. O que a gente vai ter que levar em conta aí são aqueles critérios mais individuais, né? As prioridades dessa aluna, para saber a proporção que cada grupo muscular vai ter dentro do treino. E isso também vai poder ser alterado ao longo do tempo, e aí entra a importância da gente estar sempre periodizando os treinos. Mas acho que para a gente finalizar aqui o vídeo de hoje, o que fica de mensagem é que os critérios por trás da divisão de treino são vários, mas o mais importante é perceber que, independente da aluna ter muita vontade de treinar, dela ser muito esforçada, dedicada, se a organização do treino, né, passando aí pela montagem do programa de treino, a seleção dos exercícios, a ordem de execução, até chegar nessa divisão semanal dos treinos, se isso não for feito de maneira criteriosa e inteligente e ainda o mais personalizada e individualizada possível, o resultado que aquele treino pode entregar vai ser limitado. E eu sei que é isso que acontece com a maioria das meninas, né? Quando não tem aí orientação profissional. Então, eu consigo entregar para as minhas alunas um resultado diferenciado justamente porque, além do treino em si ser efetivo, a maneira como ele é estruturado, a maneira como ele é pensado, também segue uma linha de raciocínio e tem um porquê para cada um dos elementos que o compõem. E é por isso que a gente tem um feedback tão positivo aí das alunas, tanto presenciais quanto de consultoria espalhadas aí pelo Brasil e até em outros países. Bom, a gente já conversou aqui bastante sobre divisão de treino. Eu espero que essas informações tenham sido úteis aí para vocês, para que vocês inclusive possam avaliar os programas de treino de vocês, a divisão de treino de vocês, e identificar se vocês estão mais próximas ou mais distantes daquilo que seria melhor para os seus objetivos. A gente vai conversar ainda sobre isso em outros vídeos, vai se aprofundar em algumas temáticas aqui que foram levantadas, né, como por exemplo essas variáveis do treino, volume, intensidade, numa perspectiva um pouco diferente. A gente vai falar também sobre periodização, enfim, tudo que envolve aí a montagem de um bom programa de treino, a montagem de um programa de treino que atenda às necessidades individuais de cada aluna, mas que, acima de tudo, entregue os resultados que elas estão buscando. Tá? Então, obrigado aí mais uma vez pela presença, obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Valeu!